Rita do Seguro já. 40888. Rita do Seguro já. Rita do Seguro. Boa noite a todos, internautas, amigos. Para aquelas pessoas que não me conhecem, o meu nome é Rita, eu sou candidata a vereadora, meu número é 40888, né? E hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, né? É um assunto bastante importante para a nossa sociedade e um tanto quanto polêmico, que é sobre a inclusão social, mais direcionado à educação especial e à educação. E para isso eu convidei a minha coach, a Dalgisa Freitas, que é neuropsicóloga, inclusive de adultos e idosos, né? E também psicopedagoga, com larga experiência. E o nosso amigo, né, nobre advogado, o doutor Beto, né, popularmente conhecido Beto, Luiz Alberto, né, popularmente conhecido como Beto, que tem também uma larga experiência no assunto, né, e até mesmo experiência própria, né, Beto? É verdade. Então, eu vou um espaço aqui, né? Vou falar primeiro, vou deixar a Dalgisa se apresentar, depois você, Beto, e depois a gente dá continuidade ao assunto. Tá ok? Dalgisa, muito boa noite. Beto, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser começar a falar, Dalgisa. Beto, então vamos, enquanto ajusta ali a conexão, vamos começar você se apresentando, então. Tá bom? Bom demais. Primeiramente, foi um prazer e uma honra poder estar aqui, Rita, falando de um assunto tão importante, que é a inclusão. Eu sou advogado já há 20 anos, não sou de Congonhas, eu sou, na verdade, de Belo Vale, mas sou filho de Congonhas, tendo em vista que aqui eu moro desde criança, saí para estudar um tempo fora, mas estamos aqui de novo. E eu espero poder ajudar os que têm alguma dúvida quanto à questão da inclusão social, tendo em vista que eu vivo isso na pele, uma vez filho de 11 anos, autista, que foi diagnosticado com 3 anos de idade, e de lá para cá nós, em virtude, em causa própria, né, levando a linguagem do direito, em causa própria nós fomos obrigados a cuidar do assunto, e a partir de dentro nós passamos também a compartilhar nosso pequeno conhecimento sobre a questão da inclusão e principalmente dos direitos das pessoas com deficiência, seja ela uma deficiência intelectual, seja uma deficiência física, mas nós estamos à disposição agora para qualquer dúvida e fiquem à vontade para nos perguntar, enfim, para que nós podemos deliberar sobre o assunto. E a Dalgisa não estava, e primeiro uma honra poder ladear a Dalgisa, que eu sei que é um profissional de extrema competência, que durante toda a sua carreira sempre conseguiu levar às pessoas, a seus pacientes e a seus alunos, se eu posso dizer assim, um conforto que eles precisam. Então, eu fico à disposição, tá? E mais uma vez uma honra e um prazer. A Dalgisa, você pode fazer a sua apresentação, né? São todos ansiosos, né? Porque a Dalgisa também tem uma longa história, né? De psicopedagogia, de atendimento clínico, né? O que você começaria, Dalgisa?
Boa noite a todos. Eu tenho uma história não só da psicopedagogia, mas é a área da educação, né, em si. Trabalhei 36 anos com educação e, com a aposentadoria, fui buscando recursos para continuidade dentro da educação. E, principalmente, na área de ajudar aqueles que têm mais dificuldades, né? Eu fui uma aluna que tive dificuldades, meu percurso de estudos, né, foram com dificuldades, e eu tive muita sorte na minha vida, porque eu tive inclusão das pessoas, com apoio, com ajuda, sem saber que há anos atrás, isso era novo, não existia, mas existiu dentro da minha vida pessoas que me incluem na vida social, em todos os sentidos. E hoje eu trabalho com a neuropsicologia, que é um complemento da psicopedagogia, que são áreas. Psicopedagogia, você trabalha com educação, né, pedagógica. Então, eu precisava de um suporte, ferramentas que fosse além da psicopedagogia com dificuldades de aprendizagem, porque seres humanos com aspectos, né, social, afetivo, emocional, social e cognitivo. Então, busquei a neuropsicologia do adulto e do idoso, o qual dá um complemento, né, do percurso de quem tem dificuldades hoje, como um estudante, uma criança, um jovem, ele vai percorrer para a vida futura, ele vai se esbarrar com as dificuldades, porque algumas são genéticas, não tem cura, né? É onde entra a psicopedagogia para dar ferramenta para as pessoas, apoio para essa inclusão. Então, minha história está aí para poder ajudar, apoio família, fui buscando líder coach para liderança, né? Então, fui amarrando para ajudar essas inclusões, né, as dificuldades que existem. Quem quer completar? Gente, é um motivo assim, muito grande de alegria para mim poder estar aqui nesse momento compartilhando com vocês um problema que é tão do cotidiano, muitas vezes negligenciado pela sociedade. Não por uma fé, mas de repente pela aquela falta de conhecimento de causa, falta de conhecimento dos direitos, né, das capacitações que existem e que estão aí disponíveis, né, para poder facilitar a vida, porque é uma situação muito delicada, né? Ela tem uma abrangência muito grande. Quando eu resolvi avançar essa live, né, com esse tema, eu me deparei com um desafio enorme, porque são gigantescas as probabilidades, as possibilidades de desenvolvimento e aquela atitude individual de reconhecer no próximo que ninguém obedece um padrão de normalidade. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas habilidades. É importante essa inclusão social, não tão somente no meio de uma sala de aula, na convivência com os alunos, na convivência com o professor, mas também com a participação dos pais, né, que devem, inclusive, prestar bastante atenção e acompanhar juntamente com a escola, porque o serviço só, sozinho, ele não consegue obter resultado, né? É preciso que tenha a conciliação de todos para poder diminuir esses impactos,
porque é muito triste a pessoa que tem a pessoa com qualquer tipo de deficiência e que ela é mal compreendida, ela não tem oportunidade de, por exemplo, participar de um culto, de uma missa, porque não tem linguagem de Libras, né? Ela tem dificuldade de andar na cidade, porque não tem meios adequados de passeios para poder sinalizar para ela andar. E uma criança que dirá agora, isso a gente está falando adulto, que tem a facilidade de entendimento, de sair sozinho. Agora, a criança ela precisa dessa atenção especial. E nós estamos aí, neste momento, né, difícil, de pandemia, eu tenho certeza, né, que tem muitas crianças passando por necessidade de atendimento, quer seja psicológico, eu diria que até mesmo a alimentação da escola está fazendo falta para a criança nesse momento. Né? Eu queria até falar com o Beto, né, Beto? Você tem uma experiência com o seu filho que está de casa. Como que é que ele está se portando com essa ausência desse convívio com os amigos, com a professora, com o aprendizado, com as brincadeiras? Explica para nós como está acontecendo. Beto. Bom, é só uma questão técnica aqui, Rita. Toda vez que um de nós estiver falando, os outros dois desligam o microfone, porque dá reverberação. Por isso que está dando reverberação. Entendeu? Bom, mas vamos lá. A questão da inclusão, Rita, ela é uma via de mão dupla, sabe? Por que eu digo isso? Porque não é só do incluído, às vezes aquela pessoa que tem a deficiência intelectual ou a deficiência. Por quê? Porque ao viver em conjunto essas pessoas, o incluído também leva para aquelas pessoas ditas neurotípicas ou típicas, né, o universo dela. E através de levar desse conhecimento, as pessoas, as crianças, principalmente na idade mais jovem, né, mais tenra, mais infantil, elas são despidas de igualdade. E a é ensinada no curso da vida da pessoa. Então, ao levar a inclusão, aquelas crianças vão saber, ter ciência e se interagir com pessoas com a diferença, sabe? É muito importante a diferença. Você ser, inclusive, nacionalmente, o princípio da igualdade, você tratar os iguais igual, os desiguais de forma desigual, respeitando a sua desigualdade. Então, vou te dar um exemplo. Na escola do meu menino, há 2 anos atrás, uma professora teve uma sacada sensacional, que tinha os alunos que, quando eu era estudante, havia aquele aluno que ajudava a professora, né? E o aluno que ajuda a professora naquele dia passava a ajudar o Luiz Antônio. Falou, o Luiz Antônio é uma pessoa de vocês, mas ele é inteligente, ele tem as particularidades dele, falou de uma maneira bem didática, que eu não consigo transmitir. Uma das questões era buscar acompanhá-lo na entrada da escola, porque o pai não pode entrar na escola para deixar o filho lá dentro da sala. Então tinha briga para ajudar o meu menino. Entendeu? Ou seja, aquelas crianças, além de se acostumarem com o diferente, elas passavam também a noção da importância de interagir com essa diferença. Né? Eu fui alfabetizado lá no Dom Oscar, no Judite Augusta, tá? No Judite Augusta Ferreira, que naquela época existia uma sala especial que se colocava todos os meninos ditos retardados, que era um absurdo, até a própria palavra é segregacionista, né? E colocava uma professora recém-formada,
colocava uma professora, e no final do ano essa professora ia passar especial no ano seguinte, porque ela enlouquecia. Que não era dado nenhum tipo de qualificação para essas professoras, sabe? Para essas pessoas. Hoje, a gente está abertamente. Antigamente, qual pai que vinha e colocava a sua cara para o mundo? Porque essa janela que você colocou para nós agora, ô Rita, é uma janela para o mundo. Quem tiver acesso ao seu link está nos vendo. Então, isso foi uma evolução sensacional. Então, essas questões de brincadeira, de aprendizado, elas hoje têm uma conotação, e a Dalgisa pode dizer mais sobre isso do que eu, elas têm uma conotação de inclusão, de levar a criança não só com a deficiência intelectual ou física para junto das pessoas, mas as pessoas típicas para junto dessas. Então, eu acho que essa é a grande sacada hoje da educação, é a inclusão, porque ele mostra a diferença. E essa diferença passa não só pelo deficiente, mas pelo homossexual, pelo negro, pelo careca, enfim, qualquer tipo de gente. Mostrar que todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. E a única coisa que nós somos iguais é na nossa humanidade. Nós temos de ser humano nesse sentido. Então, essa eu acho que é a grande importância da inclusão social. De incluir aqueles que era excluído, também levar, acostumar com a diversidade. Sim, é o desafio, né, Luiz? Exatamente. Adalgisa, é um desafio muito grande, né? Eu gostaria de te pedir para poder falar da fase inicial, do diagnóstico da criança, ou o adulto, ou o jovem, quando te procura para fazer, ou os pais te procuram para poder fazer esse tipo de trabalho, de acompanhamento, né, psicológico, neuropsicológico, né? A gente sabe que nesses dias aí que eu estou fazendo esse trabalho, essa pesquisa, esse conhecimento mais profundo do assunto, eu vi que tem muitas pessoas que têm dificuldade no diagnóstico dos próprios filhos, né? Porque elas não entendem, às vezes procuram um profissional que tem uma ótica diferente, né? E às vezes alguns transtornos, eles se confundem. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse momento inicial da descoberta, porque também o pai, né, como disse o Beto ali, os pais sofrem um certo impacto, porque é difícil aceitar e entender o que é que está acontecendo. Muitas vezes os pais acham que os filhos são levados, né, que eles não dão conta do aprendizado, porque são levados, a produtividade é baixa, mas na realidade não é. A realidade é que, às vezes, a criança ela é hiperativa, ela tem algum transtorno que atrapalha, né? E ninguém melhor, né, do que você aí na área, Dalgisa, que já vivenciou isso, né, para poder falar desses tipos de situações. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está me ouvindo? Estamos. O que acontece? As pessoas melhores, né, para perceber hoje algo diferente na criança é a própria escola, porque é onde ela está com todo o aprendizado ali. Porque o que são as dificuldades? As dificuldades, elas estão ligadas ao aprendizado, o aprender. Então, quando o pai, a mãe tem o seu filho, o seu bebê, já começa lá no feto, né? Na gestação, que é onde já tem depois ele nasce, ensinar a falar, a andar, são fundamentos importantes para o desenvolvimento da criança. Então, os pais percebem algumas diferenças, algumas dificuldades. Não está falando, ele está falando errado. Isso o pediatra, né?
os médicos que acompanham essa criança desde bebê, eles já têm indício, eles têm uma leitura dessas dificuldades do desenvolvimento, porque todos nós temos etapas de desenvolvimento. Quando chega à escola, principalmente hoje, as crianças estão entrando com 2 anos, 3 anos, né? Se está com atraso de fala, então já pede um encaminhamento, dá orientação do fonoaudiólogo. Se ele tem uma dificuldade de andar, de atraso de andar, né, procura alguma área da psicomotricidade, do psicomotor, para saber, né? O próprio pediatra vai acompanhando essas idades juntamente com a família. Então, é lá do iniciozinho que já tem essa percepção. A família é complexa porque, às vezes, depara com essas dificuldades e não percebe, porque muitos distúrbios, muitos transtornos, eles são genéticos. Então, acha que é normal. Então, isso é muito novo, a psicopedagogia é muito nova ainda. Ela é da década de 70. Hoje que estamos com mais consciência de procura, de ajuda, que temos mais profissionais nessa área para dar esse apoio, principalmente aos professores, né? À escola. Então, quando você percebe que está algo diferente, a família, ela entende, ela procura, né? Quando tem um desenvolvimento mais tardio, que ela está já na alfabetização, já tem a dificuldade de alfabetizar, então já é também um sinal, algo está acontecendo, né? Porque nós temos aí distúrbios e dificuldades, né, de aprendizagens ligado com dislalia, dislexia, disgrafia, é amplo. Nós somos um ser que temos vários aspectos a serem desenvolvidos. Quando a gente procura um psicólogo, uma psicopedagoga, alguém, as famílias ainda têm essa resistência, por exemplo, se indica, né? Procura um psicólogo. Não, meu filho não é doido, meu filho não tem problema. Não é isso. Hoje nós temos profissionais que eles são direcionados. Hoje nós precisamos dessa bengalinha. Todos nós, seres humanos, precisamos da bengalinha. Nós temos dificuldades. Eu falo assim, que hoje, que se eu fizesse um doutorado, um mestrado, eu ia entrar no estudo do TDAH, porque todos falam do TDAH. TDAH é do ser humano, é comportamental. O que nós temos que cuidar, que levar essas crianças que mostram um comportamento negativo, né, que é uma ação negativa, que precisa da psicopedagogia, que precisa do neuropediatra. Então, assim, são equipe. Hoje eu falo assim, nós estamos fragmentados. Para cada área do nosso corpo é um especialista. Não tem como você procurar um único e resolver o problema, né? E outra, não é resolver, é ser paliativo, é fazer com que tenha orientações, que possa amanhã o adulto viver melhor. Porque todo esse desenvolvimento que você vai levando, desde bebê, a criança, o adolescente, são ciclos de desenvolvimento que, se você não resolve bem, ele vai refletir no adulto. É onde vai trazer a patologia. Aonde você vai ter um pânico, você vai ser um usuário de droga, um usuário... O droga eu vou pôr abrangente, tá? Eu vou colocar em todos, que são remédios para depressão, alcoolismo e tal. Então, assim, a consequência é lá na frente. Então, nós temos que cuidar. Isso é preocupante. A inclusão, gente, é ainda meio utópico no Brasil, né? Nós estamos com problemas de entendimento com essa inclusão. Existe, assim, inclusão na escola, o apoio. Como que vai ser essa inclusão? Porque todos nós, dentro de uma sala de aula, que somos 30, 35, que hoje eu estou até sendo meio razoável, né? Tem salas, às vezes, até com 40. Mas todos nós somos diferentes. Nós precisamos de olhar diferente. Porque cada um aprende de uma maneira. Um é mais auditivo, o outro é mais visual, né? Então,
a sua pergunta, a sua investigação em cima do como ajudar essa família, como direcionar, né? São as pessoas responsáveis juntamente que estão acompanhando essa criança, o pediatra, a escola, o professor, até mesmo família. Alguém percebe, olha, seu filho não está andando ainda, faz comparações, né? Existem umas comparações que, às vezes, a gente fala assim, não existe comparação, não existe ninguém igual, mas, às vezes, tem coisas que são observáveis, que a gente pode observar e ser pertinente para ajuda, né? Então, a inclusão são as portas abertas. Eu acredito que tem a boa vontade de todos, sabe, Rita? Não é, Luiz? Existe a boa vontade de todos. Todos querem. Tanto os governantes, professores, os pais e tal. O que precisa é de um pouco de entendimento, de ajuste, de aceitação. Aceitação também, um pouquinho. Dalgisa, você falou uma coisa muito importante aí, extremamente importante, principalmente aquelas pessoas que estão nos vendo, que é a confiança na escola, tá? A confiança na escola. Eu sugeri à Rita, né, nós estamos fazendo uma live em virtude até da campanha dele, que seja qualificado os professores para que nós fizemos uma palestra da ética com o doutor Igor Franco, que é um neurologista muito bacana, um neuropediatra muito bacana. Fiz uma palestra com ele falando da importância da professora em visualizar esse tipo de coisa e principalmente ter o tato suficiente para levar para a família. Porque é muito difícil para a família, é um soco no estômago. Porque, no meu caso, autista, eu nunca tinha ouvido falar em autista. Para mim, autista era uma pessoa que ficava balançando aquele... E é um negócio que não tem nada disso, entendeu? Então, essa é a importância, primeiro, do diagnóstico na escola, a qualificação do professor na escola. Aí, o pior, levar isso com uma interseção com a Secretaria de já para tentar levar essa criança para uma terapia. E também aos pais, porque você não sabe para onde você corre. Você não sabe. Então, eu acho que o poder público, que eu acho que esse o objetivo nosso, o poder público tem essa responsabilidade, porque não é favor, é lei, é obrigação legal. Então, o administrador ter a sensibilidade de levar a inclusão para a escola, mas não só no papel, para você fazer parte de uma estatística. A inclusão tem que ser verdade. Você tem de qualificar o professor, porque é lá na escola. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não tinha paradigma, eu não tinha comparação. Meu filho é o primeiro neto dos dois lados. Então, eu não tinha... Se ele estava demorando a falar, eu não sei, porque eu não tenho sobrinho, entendeu? Escola que deu o toque. E eu fiquei, na ocasião, muito isso, que não sei o quê. Só que a minha esposa notou, falou, olha, realmente tem alguma coisa errada. Então, ainda bem que isso aconteceu numa idade que ele não tinha nem 3 anos de idade aí. Então, você pode levar a terapia de uma maneira incisiva, porque quem sou eu para dizer, mas você sabe muito bem, até 6 anos de idade, o cérebro humano é de uma plasticidade incrível. Então, que você consegue arrancar o menino do espectro, mas que você dá um grande salto qualitativo da vida dele, dá. Então, o administrador ele tem que qualificar a pessoa na escola, dar o apoio de saúde psicológica, de saúde geral para essa criança, mas também para os pais. Porque não adianta nada, porque uma terapia, você sabe, é 1 hora só, às vezes 2 horas na semana, é muito pouco. Você tem que qualificar aquele pai, né? Você tem que qualificar aquele pai
para que ele pai em casa também possa fazer esse tipo de coisa. Né? Graças a Deus, na ocasião eu estava em Belo Horizonte, nós conseguimos ir de uma maneira até particular, porque Belo Horizonte, Congonhas, está na vanguarda. Congonhas realmente no que se refere à inclusão, está muito na frente de muita cidade que eu vejo aí. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe, Adalgisa? Esse mesmo. É você identificar com uma sensibilidade técnica antes de qualquer coisa, levar isso para os pais. Uhum. Isso mesmo. Ô Beto, e o esclarecimento leituras também. Os pais de compreender, né, o desenvolvimento. Eu me lembro quando quando eu engravidei, ganhei de um livro da minha mãe, O Meu Bebê. E lá todo o desenvolvimento, até chegar o momento de papinha. Hoje, pais, mães, não buscam muita fundamentação dentro da idade específica que está vivenciando, para saber até quais o que eu estimular. O estímulo é importante. O que é psicopedagogia? Por exemplo, eu falo, nós todos temos habilidades e competências. Mesmo aquele que tenha limitação para estar em escola ou naquele momento de desenvolvimento, vamos pôr assim, uma síndromes, que não tem uma evolução, que você sabe que não vai conseguir um resultado 100%, mas ninguém consegue um resultado 100%. Nós temos as nossas limitações, todos nós. Então, o que nós temos que descobrir? É habilidade e competência. Sempre quando chega no meu consultório, levo o problema, falo assim, aqui não tem problema. Eu quero saber o que ele é bom. Quero saber a partir do momento que ele é bom para fazer o desenvolvimento dele, para que ele tenha autoestima, porque as dificuldades, gente, todos nós, a gente tem um jogo de cintura. Se você não é boa em matemática, você não vai ser contador. Se você não é boa em português, você não vai ser Entendeu? Então, assim, você vai direcionar para amanhã o seu futuro ou profissão que seja, porque nós, pais, quando temos nossos filhos, a visão que a gente quer vê-lo lá, né? Na profissão já, ele já bem-sucedido e tudo. Então, assim, com calma. Vamos descobrir o que ele é bom e trabalhar com as habilidades e competências que ele tem. E ele vai ser feliz. É isso que é importante. Então, nas escolas, às vezes, assim, o assunto nosso, inclusão, é muito complexo, sabe? Rita, Luiz, todos que estão nos ouvindo, saber, isso é difícil. Até para o professor, mesmo que ele busque para atender aos alunos dele, dentro da sala de aula, dentro das habilidades e competências de seus alunos, ele se depara também com o externo, que é a família, que é o colega, são o ambiente, né? O espaço físico, é tudo. Então, assim, é um conjunto, é uma coisa... Eu acredito, eu sou muito positiva. Tem muita coisa boa que eu já vi nesse percurso, que eu já sofri quanto escola. Minha filha também teve dislalia, dificuldade de alfabetização, que eu era coordenadora e não conseguia ajudá-la. Foi uma frustração para mim. E quando ela entrou no primeiro ano, a professora, né, da Algisa, com 15 dias, ela vai ser alfabetizada. 15 dias ela foi alfabetizada, com maior carinho, com atenção e direcionado ao que ela precisava. E teve atendimento psicopedagógico por causa da dislalia. Então, assim, estava claro ali, né? A gente tenta, a família tenta, às vezes, não é questão de negar, mas às vezes assim, a gente não quer acreditar, né? É impossível, não, que é isso? É diferente, o que está acontecendo? Não. Então, assim, nós temos que estar... vamos buscar, né,
subsídios, escola, palestra para pais direcionados para isso, porque é a porcentagem grande, não somos todos, nós não estamos buscando problema, nós estamos querendo buscar as soluções, né? É a solução que nós estamos querendo. Então, às vezes, você busca situações para buscar uma solução que fica mais indícios do negativo do que o positivo. E é isso mesmo que a gente tem que tentar redescobrir dentro de nós, corrigir as nossas deficiências para poder lidar com as outras deficiências. Porque você mencionou aí até o espaço físico e tudo, quer dizer, uma coisa que deve ser também muito bem analisada, são coisas fáceis de serem feitas, tipo barras de apoio, rampas, coisas que facilitem, né, o trânsito da criança na escola, né, de acordo com as suas particularidades e necessidades, né, para ela não se sentir como rejeitada, excluída e travar, porque chega um certo momento que a criança trava. Eu me interessei muito mesmo por esse assunto, né? Se eu tiver oportunidade, né, nessas eleições, se as pessoas confiarem em mim, é uma proposta que eu deixo aqui de público, né, de fazer, de dar uma atenção especial, juntamente com a comunidade, fazer esse trabalho com os pais, criar programas de incentivo, de melhorias e até mesmo de recursos tecnológicos que a gente sabe que existe e até então são basicamente desconhecidos pela maioria. Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem eu conversava com o Beto sobre a fita de quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo. Não foi, Beto? E ela é largamente utilizada, né? Principalmente em países desenvolvidos. É tão obrigatório quanto aquelas plaquinhas que tem lá do atendimento prioritário, que tem lá para gestante, para o idoso. Esse símbolo dessa fitinha de quebra-cabeça é o símbolo do autismo, quer dizer, há de ser respeitado, porque uma mãe chega numa fila bancária, por exemplo. Se existe esse atendimento prioritário, vai evitar um constrangimento muito grande e um desgaste muito grande para a criança, porque a gente sabe que ele não vai suportar ficar lá longos períodos ali. Ele vai entrar em crise, né? A mãe vai ter que deixar o que tem, ou o pai, né, vai ter que deixar o que tem de fazer ali naquele momento e ir embora. Por quê? Porque não é um ambiente que tem a preparação para atender. Isso é muito importante, nós temos todos que pensar, né? Eu, até na minha primeira live, eu citei a farmácia Congonhas, né, do Antônio, como um exemplo, né? Ele foi um dos pioneiros a colocar uma rampa na farmácia. Isso é muito bacana porque mostra a sensibilização das pessoas com os problemas dos outros, com as diferenças dos outros, né? E eu acho que ninguém pode colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e saber que tem condições de fazer alguma coisa, de ajudar em algum sentido, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo que tem um problema, né? Vamos todo mundo sentar, administração pública, vamos ver o que a gente pode fazer para poder facilitar. Inclusive, eu quero falar com você também, Beto, a respeito daquelas situações de benefícios que as pessoas têm direito e muitas vezes não conhecem, como o BPC, que é o benefício de proteção continuada, né? O transporte gratuito intermunicipal, desconto na aquisição de automóvel, o PCD, né? Então, são muitos assuntos, muitas coisas que poderiam estar aí no dia a dia facilitando a vida das pessoas e passam batido.
né? Inclusive, até mesmo, eu posso falar isso com propriedade, que eu sou corretora de seguros, né? Até mesmo o DPVAT, indenizações de DPVAT por pessoas que não têm deficiência, mas que se tornam deficientes a partir de um acidente, porque ninguém é blindado contra nada, né? Hoje eu estou aqui, estou vendo vocês, que garantia eu posso ter que amanhã eu estou nessa mesma situação? Que garantia que todo mundo tem de saber que amanhã não pode sofrer um acidente e ficar paraplégico e se tornar um cadeirante? Então, eu acho que até a colocação de certos estudos e a abrangência disso, principalmente nesse primeiro momento da vida das pessoas, de todo mundo, que é a escola, esses ensinamentos, esses aprendizados. Porque na vida adulta, no futuro, se ela tem algum problema, ela tem preparação, né? Ela conhece um Braille, né? Ela tem preparação para poder dar continuidade à sua vida. E não é como há tempos atrás, que a pessoa ela ficava retida dentro de casa, né? Como se ela não fizesse parte do mundo externo. Isso é um absurdo, né? A gente tem que encarar isso com seriedade. Com relação a esses amparos, Beto, você, como advogado, já foi procurado muitas vezes para poder olhar assuntos referentes a esses direitos, ou você considera que a população ainda é muito distanciada, né, dessas situações? Pois é, Rita. Toda hora nós estamos batendo aqui na porta do escritório. Algumas assistentes sociais aqui de Congonhas já nome, meu número, porque eu me solidarizo com essas pessoas, principalmente que não tem recursos para buscar um advogado particular, e muitas vezes até a maioria dos colegas não tem muito contato com esse tipo de coisa. Mas isso está acontecendo toda hora, é muito. E os direitos, basicamente, eu poderia, igual eu te falei ontem, né, eu tenho uma palestra sobre isso 1h30, mas os direitos, basicamente, o principal, o carro-chefe é o LOA, o BPC, é o benefício de prestação continuada. O que acontece? A Constituição Federal, ela determina que todo brasileiro idoso ou que ou deficiente consiga manter-se pelo próprio trabalho, ele tem direito a um salário mínimo. Mas a legislação coloca alguns requisitos para isso. O requisito maior e impeditivo, que eu acho que é um absurdo, é um absurdo, é que a renda familiar não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. Resumindo, hoje é R$255, R$260. Então, se você tem uma família que o núcleo familiar de 4 pessoas ganha 2 salários mínimos, ou seja, pai e mãe e 2 filhos, tá? E um desses filhos é autista, excepcional, enfim, ele tem uma deficiência, de exercer capacidade laborativa, não tem capacidade laborativa. Aí você vai dividir, vai dar R$500. Ele não consegue entrar no LOAS. Só que, na Justiça, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, que o carro dos benefícios sociais é o Bolsa Família, e o Bolsa Família fala em meio salário mínimo. Por que você segregar a 1/4 de salário? Porque 1/4 de salário mínimo é miséria absoluta. Com todo respeito às pessoas, respeito e admiração às pessoas que conseguem sobreviver com esse valor. Respeito e admiração, porque é muito triste. E principalmente no mundo hoje, que você é bombardeado todas as horas, que você tem que ter, você tem que fazer, você tem que ser o melhor. Como se faz isso? Aí o Poder Judiciário sensível, né, na verdade o Supremo Tribunal Federal, aumentou isso para meio salário mínimo. Então, aquela pessoa que não conseguiu o LOAS, ou o BPC, como queira, que não conseguiu, ela tem um advogado para tentar
porque até meio salário mínimo a gente consegue. Outros benefícios que a gente, que são os principais, né? Existem cidades que não pagam IPTU. A pessoa com deficiência, né? Se tem um deficiente em casa, não paga IPTU, é uma dica. Na escola, né? A criança ter, não só a criança, mas na universidade também, se a pessoa tiver qualquer tipo de deficiência, que aí de ter uma aula completa com a sua deficiência. Professor auxiliar, substituto, enfim. Esse é também um dos maiores direitos que a pessoa com inclusão tem, né? Aqui em Congonhas, inclusive, o professor de apoio é um professor. Em Belo Horizonte, por exemplo, é um estagiário. Aqui é um professor. Então, rendemos louvor a isso, né? Aqui é um professor que não tem tanta qualificação assim como deveria ter. Voltamos àquele negócio lá atrás, né, Dalgis? Ele não tem essa qualificação para essa sensibilidade, apesar que eles são abnegados, fazem das tripas coração. E eu queria também deixar registrado aqui que a escola pública hoje, ela é mais inclusiva que a particular, tá? A escola pública hoje tem a escola particular precisa de lucro. E a inclusão, às vezes, você tem que demandar um certo valor. Direito também, direito a passagem, tá? Oi? Está congelando Oi? a sua fala. Volta um pouquinho tá. que você disse aí, professor. Eu disse do direito sobre que as crianças, que os alunos têm num professor auxiliar. Esse nome varia de lugar para lugar, mas basicamente professor de apoio. Aqui em Congonhas é um professor. Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos aqui, nesse caso, na frente. Outro direito que as crianças têm também é o direito a passagens, tá? Ao transporte. Essas pessoas, não só as crianças, mas o deficiente. Você tem direito, por exemplo, você precisa de um insumo. Eu digo insumo porque pode ser qualquer coisa, pode ser o tecnológico, pode ser uma prótese, uma órtese. Você tem direito a adquirir uma linha de crédito na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, juro quase zero, uma coisa quase que subsidiada. Algumas cidades têm direito ao IPTU, as crianças, passagem de avião, aquisição de automóvel, tá? Chega até 30% de desconto, que é você conhece bem, né, Rita, que é o PCD, direito de preferência no atendimento, seja no supermercado, no lugar, na farmácia, no açougue, em qualquer lugar tem direito de ser atendido inicialmente, o direito à educação especializada, tá? Não exclusiva, especializada. Nós temos um aluno incluído, então nós, dentro desse aluno incluído, dentro do contexto da escola, dentro do contexto da sala de aula, ele ser inserido através de práticas didáticas e pedagógicas. Então, é uma gama de direitos que as pessoas têm que conhecer para exercê-lo. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: medicamento, por exemplo, direito à medicação, essa medicação de alto custo, tem direito, isso basta você procurar aí, hoje, basicamente, o Ministério Público, mas basta procurar um advogado também, o advogado vai atrás, evidentemente que você tem que cumprir determinados requisitos para feito.
Então, isso é uma gama de direitos, Rita, que essas pessoas têm justamente para equalizar essas pessoas, de equalizá-las, porque o estado dela, a saída é muito diferente. Então, é tratar os desiguais desigualmente e os iguais igualmente. É um princípio constitucional. É isso. Eu não ouço vocês. Eu falei, sabe, foi muito boa, né, a sua colocação. Espero que essa live esteja sendo útil para muitas pessoas, ajudando muitas pessoas no desenvolvimento do pensamento, na abrangência, né, de situações que existem e que podem estar aí presentes, né, no cotidiano de todo mundo e muitas vezes, como eu disse agora há pouco, com oportunidade de serem ajudadas, né? E às vezes não tem. Ô, Adalgisa, eu queria te fazer uma pergunta. Um certo dia você me disse que o diagnóstico, né, de dislexia, ele não deve ser precoce, ele não é precoce, né? Ele deve ser avaliado a partir dos 8 anos, né? E a outra coisa, uma delas é sobre a dislexia, e a outra pergunta que eu queria te fazer é sobre que tipo de dificuldade que você tem, porque você faz um trabalho muito bonito, você faz uma terapia, né, com os pais, para que os pais tenham condições de entender aquele problema do filho e ajudar, né? Aí são duas perguntas distintas, tá? A primeira é a dislexia e a segunda é sobre esse trabalho muito bonito e muito importante, porque eu acho que a base, o pilar de tudo, está aí, a família primeiro, né? Porque não adianta, né, ter toda uma terapêutica, todo o recurso tecnológico dentro de um ambiente escolar ou até mesmo recreativo, se a criança não tem aquele incentivo por parte dos pais, aquela credibilidade, né, de pensar, eu não devo fazer assim, por exemplo, meu filho, ele tem uma tendência ao desenho. Aí a criança, às vezes, vem com um desenho todo bonitinho, aí o pai, a mãe olha assim, legal, né? E deixa para lá. E a criança vai perdendo motivação. Porque na escola também, ainda tem um outro problema que eu também gostaria que vocês também comentassem um pouquinho, se houvesse tempo, que é o bullying, né? Isso nós todos estamos expostos a isso. Ontem até mesmo eu presenciei aqui no Face mesmo, uma colega candidata a vereadora sofreu um bullying terrível, uma coisa detestável que ninguém merece, né? Então, são 3 perguntas distintas para você, Dalgisa. Sinta-se à vontade. Vamos à primeira. A dislexia. Dislexia. Bom, não tem uma idade certa, mas você já percebe, a dislexia ela é complexa, ela é dentro do cérebro com inversão. Então, por exemplo, lá a criança está começando o seu grafismo, as garatujas, ela faz um espelhado, principalmente, vamos dizer assim, o número 5, o número 7, o número 3, ele não pode ser considerado que, se você escreve espelhado, que a criança é disléxica ou que vai ser disléxica. Por quê? O 3, a criança ainda não alfabetizada, tem o 3 e tem a letra E. Então, é problema de lateralidade. Então, a criança, você tem que trabalhar a lateralidade para poder vencer, para tirar a dúvida se aquilo pode ser um indício de uma dislexia. O número 7 é o número 1, o número 5 é a letra S, né? Tem crianças que, às vezes, escrevem que sabe a sequência automática na alfabetização? A sequência do nome, por exemplo. Eu sei que começa com A, o D, o A, o L, G, o meu nome, por exemplo.
eu vou escrever ao contrário. É como nós estamos aqui, nós estamos invertido, né? Quando você olha no espelho, você vê, ou tira uma foto, você vê ao contrário. É essa inversão que acontece com o cérebro. Então, o que é a correção? Trabalhar, mostrar para a criança, é igual quando fala errado. Você não pode repetir o erro, né? A palavra errada, você tem que falar ela corretamente. Assim também na alfabetização. Então, você vai observando o professor ali, né, no maternal, que já está introduzindo algumas letrinhas, ela já tem essa leiturinha, se ela tem essa sensibilidade, se ela tem esse conhecimento e domínio, ela percebe que aquela criança precisa de um estímulo para que ele possa ser funcionamento do cérebro. Não quer dizer é dislexia, tá? Essa fase de lateralidade. Ela dominar o que é direita e o que é esquerda. Nós não escrevemos da esquerda para a direita? No caderno, folha. É um direcionamento que você coloca ali, a criança condicionada a escrever de esquerda para a direita. Porque se ela começar da direita para a esquerda, ela vai escrever o nome na sequência e vai ficar espelhado. Então, ele tem que ser, assim, ao olhar mesmo clínico, né? De fazer diagnósticos para realmente o desenvolvimento dessa criança. Quando ela vai ser alfabetizada, nós temos a fonética. Nossa alfabetização é fonética. Então, tem algumas letras que elas são confusas. Casa, o som K, né? A criança poderia escrever com K. Ela não está errada, porque ela está na alfabetização silábica, é som. Então, a criança vai desenvolvendo. Quando que nós percebemos a dislexia? Através das ferramentas mesmo da psicopedagogia, com um profissional, né? Pode ser com um fonoaudiólogo junto também, porque a psicopedagogia ela não é sozinha, ela não é isolada. Eu preciso do médico. Eu sou reabilitadora da fonoaudióloga, eu sou reabilitadora do pediatra, eu sou reabilitadora do TO. Então, assim, são coisas que são perceptíveis dentro daquela especificidade da especialidade, é que eu vou trabalhar e pesquisar, né? Então, às vezes, tem criança, eu já tive crianças com atendimento que estava considerada como disléxica, tinha 14 anos de idade já. O que foi percebido, né? Com todas as avaliações, ferramentas, ela estava com defasagem escolar. Ela não estava totalmente alfabetizada. Então, quando chega, né, Luiz? Quando chega a família com 14 anos, tem a lei que ampara. Então, um momento desse, a escola, o nível que está, que não tem como corrigir, porque o cérebro já registra. O que faz? Entra com a lei. Aceitar aquele disléxico, por quê? Porque essa defasagem ela não vai ser sanada. Já entrou, já registrou. E se a criança tem as dificuldades, já foi carregando essas dificuldades, ela vai sempre na escrita espontânea ou na fala espontânea, o cérebro vai falar o que está errado. É danadinho esse cérebro, né? Nosso cérebro gosta muito do negativo. Então, temos que cuidar muito das palavras, das maneiras que a gente lida, sabe? Com a própria vida da gente. É onde eu entro com o líder coach, com as famílias, né? A liderança, porque meu filho é bagunceiro. Meu filho, se ele é bagunceiro, ele não vai ser diferente, porque você já está dizendo para ele que ele é bagunceiro, né? Nós temos que ter cuidado. Então, eu falo muito com as famílias quando estão na entrevista, assim, quais são as suas expectativas? O que você deseja para o seu filho? Então, é o exercício, é de agora. É acreditar, é falar, é autoestima, entendeu? É confiança, é amor, é segurança, isso tudo. Então, assim, isso aí na dislexia. E nós temos a dislexia de leitura.
que é onde, às vezes, a criança ela é alfabetizada, mas não consegue ler. Tem uma palavra, macaco fala maçaneta. Às vezes, o início de uma palavra, ela liga com outra palavra e que surge outra onde ele faz a leitura. É um desviamento, né? É visual, não é a acuidade visual. Não é o uso do óculos, assim, vou no oftalmologista porque ele tem problema, porque não consegue ler. Não, seu filho não tem problema de visão. Então, assim, acuidade visual. Mas, assim, o que ele enxerga? O que ele visualiza? Qual que é a qualidade da percepção devido aos movimentos oculares, juntamente com a sensibilidade de luz, a folha branca com a escrita preta? Vocês, quando olham para um listrado, um xadrez, tem vertigem, não tem? Da vertigem, por causa dos movimentos oculares. Acontece na leitura. A criança que tem essa sensibilidade, essa dificuldade, no movimentos oculares, aquelas letras levantam, aquelas letras movimentam. Os parágrafos entre os espaços entre as palavras, há formações de rios. Então, eles fazem isso. Então, por exemplo, muitas escolas hoje é quadro branco, não é isso? Aquela criança que olha, uma porcentagem, gente, isso é uma porcentagem assim, de 7%, 10%, estourando, temos a síndrome de Irlen. Necessariamente não faz uso de lâminas, são as lâminas com cores que camuflam acalma esse branco, essa luz, né, que dá essa tridimensão. Então, às vezes, só o uso da lâmina acalma na leitura. Mas tem crianças, tem adultos, às vezes, que vivenciam hoje, que não têm conhecimento disso, que a vida é esse problema. O farol do carro, não consegue dirigir, não consegue tirar uma carteira, não consegue fazer uma leitura. Os mais antigos hoje, se a gente pergunta a alguns pais, tiveram evasão de escola. Por quê? Que não conseguiram alfabetizar, não conseguiram ler, não conseguem fazer um complemento de uma leitura, de um texto e interpretação. E o que acontece? Sai da escola, né? Agora, hoje não, nós temos recursos, nós temos profissionais, nós temos orientações em cima disso, nós temos exames que podem ajudá-los, né? Então, isso ajuda muito a nossa inclusão. Muita coisa é nova, gente. Muita coisa que a família desconhece, a escola, os professores, entendeu? Então, assim, é fazer um levantamento mesmo. Eu falo assim, o meu sonho, o meu sonho é que todas as escolas tivessem os profissionais. Porque a demanda é grande. O meu também, viu, Adalgisa? O meu também. Se cada escola um fonoaudiólogo, porque olha, eu sou a psicopedagogia clínica, eu sou a institucional e empresarial. Então, eu vejo assim, a escola não precisa da clínica, porque ele não resolve o problema, mas ela vai resolver a situação de ajuda, de apoio com os professores, melhor metodologia, melhor recursos, como alcançar ou perceber, né, aquele aluno que precisa ser estimulado. E melhor ainda, prevenção, gente. Não precisamos esperar ter o problema. Fazer prevenção, porque a gente sabe que na alfabetização, cada um aprende de uma maneira. Cada um é de um jeito. Um é auditivo, outro é visual. É ter recursos variados para aquela disciplina. É ter uma orientação e apoio nesse sentido, né? Então, assim, se cada escola tivesse um fonoaudiólogo, um psicopedagogo institucional, porque não é clínico, é institucional. E a demanda, eu acho que assim,
a família ia ser bem mais assistida, ia ser mais apoiada, mais orientada, sabe? Então, assim, gente, vocês vão deixando eu falar aqui não, que senão eu vou falando, viu? Porque eu adoro esse conteúdo, Tá bom demais a conversa. a educação, o apoio, assim, se deixar, eu vou falando, hein? Nós estamos falando, né, Guerra? A segunda pergunta, Rita, perdi. Vai se tornar um livro, uma apostila. Eu até agora respondi só a primeira. A segunda. Vamos lá. Qual que foi a segunda? A questão do bullying. Você faz frequência, atendimentos a crianças, jovens que têm esse tipo de problema, que enfrentam esse tipo de problema, quer seja na escola, em outro convívio social que ela tenha. Como que chegou esse ponto de bullying ser tão, assim, condenado? Eu sou da geração que acontecia bullying, brincadeiras, né? Tinham Hoje está tudo assim, muito melindrado, né? As coisas assim, pequenas se tornam enormes. Que eu acho que o bullying, o indivíduo que se coloca, eu acho, sabe? Porque nós somos responsáveis também para as nossas posturas, as nossas falas, os nossos jeitos, as nossas alegrias, a nossa felicidade. Nós somos responsáveis por isso. Então, assim, quando você se coloca para bullying, é família envolvida também. A criança que é muito tímida, né? Às vezes as cobranças, você não é homem, não, se você não der um tapa na cara. Então, assim, são coisas que são informações. Levar para a escola, trabalhar isso, trabalhar humor, trabalhar o respeito, os valores. Né? Quando você humaniza a pessoa, você respeita o outro. Eu acredito nisso, né? Então, a questão de bullying existe, sim. Porque existe também aquele menino o que faz o bullying, né? Pode saber que o outro também provocou. Né? Não são todos dois, não são santinhos, não. Eu era. Eu sofria bullying, sabe o quê? Bambu vestido. Como eu sofri. Anos e anos. Meu Deus. Pois é. Inclusive, eu estou vendo aqui no chat, Caio Soares, ele fez a seguinte pergunta: a restrição social ao diferente é um impedimento significativo para o desenvolvimento dessa criança com sua família. Exatamente. Essa rejeição, hoje, muitas vezes, é considerada... É uma rejeição mesmo, sabe? É verdade que, muitas vezes, o neurotípico, né? O neurotípico, ele consegue lidar com isso. Eu era chamado de cabeção. Eu tinha um cabeção, o que eu posso fazer? Entendeu? Então, mas uma pessoa que detém uma deficiência, ela vai não querer, o aluno não vai querer ir para a escola, traz um problema muito grande. E isso, inclusive, hoje, aí entra na minha área, Dalgisa e Rita, é crime, né? É crime, os pais são chamados, porque uma coisa é uma brincadeira despretensiosa, a outra coisa é a prática reiterada da humilhação. Né? São duas coisas completamente distintas. São duas, né? Que não sei o quê. Eu sempre nunca fui magro, assim, né? Mas não era nada que humilhasse. Hoje não, hoje você é muito humilhante, sabe? E o grande problema que hoje eu vejo, inclusive em muitas escolas particulares, é justamente esse bullying velado de ser convidado, às vezes, uma criança para sair, ele ser convidado, nós vamos, a capacidade pedagógica que seu filho exige,
né? Isso, na verdade, ele está dizendo o seguinte, falou, some daqui, que eu não quero ver você, entendeu? Que eu não quero ver você. Então, aqui em Congonhas tem um caso clássico disso em determinada escola, e que houve sentença transitada em julgado com indenização para uma mãe de uma criança cuja diretoria dessa escola não eu vou usar de eufemismo, não vou, convidou essa pessoa para sair porque a escola não tinha capacidade pedagógica. Então, esse bullying, quando ele é feito, às vezes, por um coleguinha, por uma coisa, aquilo é fácil de ajustar, como a Dalgisa mesmo disse. Mas o problema é quando isso vem das instituições. Aí que é um grande problema. E por isso que o poder público está atento a esse tipo de coisa. Sim, ok? Sim. É sério, temos casos mais complexos, né? Um abraço, Caio. Caio foi meu colega de escola, no primário. Mas é a rejeição ao ser humano, né? Ninguém gosta, gente. A rejeição, a discriminação, né? Isso acaba com a pessoa, tira. O que eu falo, nós não somos 4 aspectos. Nós estamos falando de dificuldade de aprendizagem que está dentro da cognição, mas nós somos sociais, nós somos afetivos e somos emocionais, que dá também o desequilíbrio também e distúrbio ou transtornos em cima dessas emoções. Não é só o olhar cognitivo. Às vezes também a pessoa não aprende por questões emocionais. Se esbarram em outras situações assim. Tem pessoas que às vezes assim dão branco, né? Memória. É onde a neuropsicologia entra, que é a área executiva, a área de planejamento, organização, estratégias. Porque a vida, ela não é somente no sentido do aprendizado, né? Você tem que ter um aprendizado da sua área, de suas funções principais, de ir e vir, de falar dos seus direitos, o seu dia, a sua rotina, né? Então, por exemplo, junto com a sua pergunta, Rita, tem o apoio da família, né, orientações no sentido, o que é importante? Quando você entra, Luiz, e fala aí também do bullying, né? Limite. São filhos que, às vezes, com a permissividade de falta de respeito com o outro, o limite faz o que quer. Tem filhos que pequenininhos batem na mãe, no pai, e não faz nada, não ensina, né? Então, vai crescendo o quê? Aquele aluno, aquele filho, aquele jovem se torna um adulto que pode passar por cima do outro como um trator, para tirar, se beneficiar em todos os seus direitos e suas vontades, né? Então, assim, são cuidados mesmo, que é desde pequenininho mesmo. Mas temos solução, viu, gente? Nós temos salvação. Mesmo com a adulto, a gente percebendo, vamos lá, tem jeito. Né? Nós somos, a Rita do Senhor está querendo ajudar, viu? Só depois que morre também não sei dizer, porque ninguém voltou para falar. Mas até a morte nós estamos... Nem queremos saber, né? A gente tem aí exemplo de tantas celebridades, né? Beethoven, né? Van Gogh, a Frida, né? Todas pessoas com deficiência e que superaram de forma, assim, gritante. Imagina, e não era numa ocasião, numa época igual a que a gente vive, né? Em pleno século XXI, que as coisas eram mais confusas ainda. Imagina a força de vontade, a determinação dessas pessoas para poderem marcar a história como marcaram. Então, por que agora, com tantos recursos, com tanta tecnologia, nós, como pessoas, seres humanos, solidários, não podemos também ajudar o próximo e crescer com isso também? Aprender, principalmente, né? Que a gente aprende todos os dias, né? Como eu disse para vocês aqui no começo, que
eu escolhi esse tema para uma live que eu sempre ouço amigas minhas que são pedagogas, são professoras, outras pessoas na área, né? Sempre reportam situações que acontecem em sala de aula, de alunos que às vezes não conseguem se manter dentro de sala de aula, às vezes tem que ser transferido, né? Igual aqui em Congonhas a gente tem um núcleo também, né? O núcleo, a APAE, acolhe essas pessoas, e muitas vezes por um distanciamento geral, global, eu não diria nem somente da família, né? Mas igual a Dalgisa colocou muito bem colocado, né, no começo, havia essa introspecção, né, da família com a sociedade num todo. E a soma desses valores é que fazem a gente crescer. Por isso que eu fiz a proposta dessa live. Nós, infelizmente, já estamos com o tempo já terminando. Eu só tenho agradecimento a vocês dois, a Dalgisa, Beto, né? Eu tenho certeza absoluta que essa noite foi uma noite muito especial, muito importante para muitas pessoas. E é esse o nosso objetivo, é sermos felizes e fazer a felicidade do próximo. Ainda mais agora, nesse momento de tanta fragilidade como nós estamos vivendo, com esse vírus aí humilhando a humanidade inteira, né? Nós temos que unir, temos que ser unidos em tudo, por tudo, né? Então, a gente não deitar e colocar a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo, enquanto a gente souber que tem uma pessoa ali que precisa da gente, não tão somente nessa questão da inclusão social, mas em tudo. E com essa proposta, né, que eu quero finalizar a live aqui. Meu slogan, inclusive, é como posso te ajudar. É exatamente essa a minha intenção, porque trabalho tem demais. Vocês me conhecem, eu sou corretora, tem muito trabalho. Mas foi exatamente por causa desse momento de pandemia, dessa fragilidade que eu estou acompanhando nas pessoas e estou juntamente convivendo também, né, com todas as limitações, que eu arregacei as mangas e me predispus a candidatar. Espero obter a confiança de vocês, né, e que eu possa, uma vez que obtenha nessa confiança de vocês, que eu possa desempenhar um bom trabalho. E que o meu trabalho, uma vez eu tenha essa oportunidade, ele seja reflexo, até mesmo para as próximas eleições, que eu não precise nem de fazer campanha, né? Que o meu próprio trabalho seja a minha campanha. Isso é muito gratificante. Eu agradeço imensamente a vocês todos que participaram, aos elogios, né? As perguntas que foram colocadas aqui no chat, né? Ajudou no nosso engrandecimento, no nosso esclarecimento, e ficaríamos aqui por longas horas, tenho certeza. Eu, Adalgisa e Beto, falantes como somos, nós ficaríamos aqui até o Natal falando com vocês. Foi um prazer enorme, gigante. Dois. Vocês querem deixar um recadinho? Oi? Muito bom. E muito obrigada pelo convite, Rita. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Eu também agradeço o convite, Rita. Me coloco à disposição. Te desejo uma boa sorte na campanha e que seu mandato seja repleto de ações. Eu tenho certeza disso. Tá? E obrigado a Dalgisa também. Obrigado a Dalgisa, porque obrigada. Eu aprendi também. E certamente eu irei te procurar, tá? E certamente eu irei te procurar. Mas você sabe que ela já é minha coach, né? Ela já é exatamente. Minha coach. Posso falar? Exatamente. Com experiência, né, Dalgisa? Tá? Gente, boa noite. Tudo bom para vocês? Tá? Muito bom. Oh. Não sei muito. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus, gente. Um abraço. Tchauzinho. Beijos para
todos, beijo no Com Deus. coração. Também, fica com Deus também. Deus ilumine-nos caminho para que podemos fazer o melhor para esses meninos. Com a graça de Deus, né? Tá bem. Tamo Com junto. Deus. Tchau. Beijo. Beijo. Dias melhores sei que vão chegar. Deixe o medo e vamos logo voltar. 4888